Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Baruch, professor de Geopolítica e Geografia Política de vocês. E nessa e na próxima, ou próximas aulas, eu não sei ainda bem como vou dividir, eu queria falar um pouco sobre o Oriente Médio, né? Uma região do mundo que a gente sabe tão pouco, né? Mas apesar disso é muito importante. Nesse primeiro momento, eu queria falar com vocês, quebrar alguns estereótipos, falar dos aspectos gerais, aspectos econômicos, falar um pouco da história, principalmente do árabe, do islã, porque são coisas que a gente confunde muito, né? E no segundo momento, falar dos conflitos que envolvem essa região, né? Que são muitos. Então, eu não sei se eu vou dividir em uma ou duas aulas, né? Mas, enfim. Para começar, eu queria fazer uma problematização, né? Por que médio? Por que médio? Né? O Oriente Médio é a única região que tem esse nome, né? Você tem a Europa Ocidental e Oriental, mas isso é uma divisão geográfica própria da geografia. América do Sul, América Central, América do Norte, África Ocidental, África Oriental. Agora, Oriente Médio? Por que não Oriente Ocidental ou Oriental? Esse termo é um termo eurocêntrico, né? Ele é médio porque ficava no meio do caminho entre o comércio europeu e o comércio do Oriente, das ditas Índias, né? Esse mapa, por exemplo, mostra a rota do Mediterrâneo, né? E a linha verde mostra o caminho que os europeus faziam antes de conseguirem darem a volta na África, né? E você pode ver que o Oriente Médio, simbolizado por essa setinha aqui, ó, a Arábia, a Península Arábica, ficava no meio do caminho. A Europa está aqui, as Índias está aqui, e no meio fica o Oriente Médio, né? Então é um termo eurocêntrico. Só um minuto. É um termo eurocêntrico e que cabe a problematização, né? Porque a gente chama, não só no português, mas no inglês também é Middle East, com um termo que tem um viés ideológico, né? Para quem estava para quem vive no Oriente Médio, eles não estão no meio do caminho, eles estão no centro, né? Assim como a Europa achava que estava no centro, enfim. É um termo que dá para problematizar e estou problematizando para começar a aula, né? Mas enfim, eu vou continuar usando porque é como a gente reconhece, né? E tem fins didáticos. Alguns dos aspectos gerais. O Oriente Médio é localizado na Ásia, né? Isso é importante dizer, porque ele está entre três continentes. Está entre o continente africano, como a gente pode ver aqui, o Egito, o Sudão, o continente europeu, Europa Oriental, né? Rússia, Ucrânia, Geórgia, Romênia, e a Ásia, né? Índia, Turcomenistão, aqui é a Ásia Central. Então, onde é que fica o Oriente Médio? Fica localizado na Ásia. O Oriente Médio é uma região da Ásia. Não é um continente em si, pelo amor de Deus, não vou falar isso. É uma região da Ásia. E o Oriente Médio é rodeado por mares, né? Você tem o Mar Negro, aqui ao norte da Turquia, que também balda os países da Europa. Você tem o Mar Cáspio, ao norte do Irã. Você tem o Mar Arábico, aqui ao sul do Paquistão, né? Que já está diretamente ligado com o Oceano Índico. E você tem o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E esses dois mares são de uma extrema importância, porque aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, fica o Canal de Suez, né, que liga esses dois mares e possibilita o comércio entre a Europa, entre os países que se localizam no Mar Mediterrâneo e os países aqui da Ásia, do Sudeste Asiático, com as Índias, enfim, facilita o comércio. O canal de Suez, junto com o canal do Panamá, são os dois canais mais
importantes do mundo, né? E o controle deles, como a gente vai ver na próxima aula, acredito, nos conflitos, foi muito disputado entre o Egito, entre os países da Europa, entre os países europeus, imperialistas. Israel também já teve o controle do Canal de Suez por um tempo, né? E o Canal de Suez liga esses dois mares, facilitando o comércio e tendo uma importantíssima, sendo muito importante geopoliticamente, né? Em quesitos econômicos. Aliás, atenção no Canal de Suez, né? Porque acho que foi esse ano até que você teve um barco que encalhou no Canal de Suez e parou a economia mundial por um tempo, né? Acho que por uma semana, quase uma semana. Então, talvez caia qual é a importância geopolítica do Canal de Suez. Então, você pode fazer uma resposta elaborada e dizer que ele liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, facilitando o comércio entre os países que se localizam no Mar Mediterrâneo, do norte da Europa, do norte da África, desculpa, do sul da Europa, e países também do Oriente Médio, como Israel, Líbano, Síria e Turquia, com países do Sudoeste Asiático, a China, o Japão, a Coreia do Sul, países com uma economia muito importante, a própria Índia, né? E o Canal de Suez é que possibilita isso, ligando o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. É uma boa resposta. E o Golfo Pérsico, que também é muito importante geopoliticamente, que fica aqui, ó, a leste da Arábia Saudita, Kuwait, Irã. E por que ele é tão importante? Por conta do petróleo, que é a principal atividade econômica do Oriente Médio, né? O Oriente Médio possui 60% da reserva mundial de petróleo. Isso é muita coisa. Uma região relativamente pequena, comparado com a África, comparado com a América do Sul, comparado com o resto da Ásia, tem 60% da reserva mundial de petróleo e 30% da produção, que também é muita coisa. O país que mais produz petróleo não fica no Oriente Médio, como você vê aqui nesse gráfico, é os Estados Unidos, mas você tem a Arábia Saudita, você tem o Iraque, você tem o Emirados Árabes Unidos, você tem o Irã, você tem o Kuwait e você tem o Catar, né? Então, dos 15, seis países estão no Oriente Médio. E aqui as reservas mundiais de petróleo, né? O Oriente Médio tem 60%, é muita coisa. No entanto, também, o país que mais possui reservas de petróleo não fica no Oriente Médio, fica aqui na América do Sul, é vizinho nosso da Venezuela. No entanto, por conta das crises econômicas, da queda do preço de petróleo em 2008, também por conta dos embargos comerciais, enfim, não conseguem explorar da mesma maneira que a Arábia Saudita consegue, que o Irã consegue, enfim. É um petróleo de altíssima qualidade, e isso também ajuda na riqueza que esses países árabes ganham através do petróleo, porque um petróleo de alta qualidade precisa de poucos processos de refino. Por exemplo, para você transformar o petróleo em gasolina, você precisa refiná-lo muito. O petróleo do pré-sal, aqui no Brasil, é um petróleo que precisa de muitos processos de refino. Você precisa gastar muito para conseguir vendê-lo. Já no Oriente Médio não é assim. Com poucos processos, você já consegue transformar o petróleo em seus produtos variados. E você precisa empregar pouco dinheiro para depois para refinar, né? E aí você gasta menos, vende por um alto preço, claro, o petróleo é caro, você tem um lucro maior, enfim, desenvolve ainda a riqueza. Enfim, o petróleo de alta qualidade é uma das características que também faz o petróleo ser o principal aspecto econômico do Oriente Médio. Como eu já disse, no Golfo Pérsico, onde fica a maior reserva do Oriente Médio, né? Ali é um local geopoliticamente muito importante, né? Aliás, recentemente você teve a compra do time inglês Newcastle, né, pelo príncipe da Arábia Saudita, tem que está aqui, ó, o Golfo Pérsico, né, que é banhado pelo Golfo Pérsico, que a riqueza dele
é baseada basicamente em petróleo, né? E o cara é trilhardário, o cara é muito rico. Aliás, essa foto aí mostra a transformação de Dubai, né? Em menos de 30 anos saiu de um deserto para uma das cidades mais ricas do mundo. E tudo isso à base do petróleo. E uma data importante, se perguntarem, é 1960, a criação da OPEP, né? Os países árabes com uma produção de petróleo, com alta reserva de petróleo, junto, se eu não me engano, com a Venezuela e outro, assim, países do terceiro mundo, países do sul global, que tem uma alta reserva de petróleo, se juntaram para terem a independência da extração e refino do produto. Antes, essas atividades eram dominadas pelos países do norte, né? Pelos países imperialistas, pela Inglaterra, pela França, até pelos Estados Unidos. A OPEP vem para dar independência para os países que têm reserva na extração e refino, né? E foi justamente isso que conseguiu desenvolver o Oriente Médio, né? Porque se você tem um controle de países estrangeiros dessas atividades, o lucro não vai ficar, né, nessa região, o lucro vai para os países estrangeiros. E através da criação da OPEP, através dessa independência, que o lucro fica e se desenvolve, né? Enfim, o petróleo é extremamente importante, mas acho que vocês já sabiam disso. Os gráficos que eu acabei de mostrar. E agora para os aspectos naturais, né? Passar um pouco sobre os aspectos naturais. O relevo é predominantemente de planaltos e planícies, né? Nesse mapa aqui dá para ver bem. Você tem o verde, né? E o amarelinho mais claro, que são planaltos, estão só um pouquinho acima da altura do mar, mas a grande maioria é de 200 a 1.000 metros de altitude, né? Aqui, principalmente, mais ao norte, isso são considerados planaltos, né? Então, esses são os relevos predominantes. Mas aqui você tem altitudes mais altas, né? Mas, mesmo assim, você tem um predomínio de planaltos nessa região, né? Então, se perguntarem, o relevo predominante do Oriente Médio são os planaltos. Já na vegetação, você tem um predomínio de xerófitas, que a principal planta, né, é o cacto, né? Você lembra do Oriente Médio, você lembra da seca. A gente vai falar do clima no próximo slide. E a vegetação característica de um clima árido, semiárido, são as xerófitas, são os cactos. Mas você também tem estepes e locais um pouco mais úmidos. Estepes são aquela vegetação que predomina as gramíneas, gramas baixas, que não tem muitas árvores, que são planas, planícies, né? Isso também tem no Oriente Médio, mas a vegetação predominante são das xerófitas. Já o clima, de novo, a gente pega do nosso consciente, é um clima árido e semiárido. Essa foto, o Oriente Médio, aliás, principalmente a Península Arábica, que é isso daqui, possui o segundo maior deserto seco do mundo, né? Porque seco não, é quente do mundo, porque você tem o maior deserto do mundo é a Antártida, eu acho. Eu nunca eu me confundo com Antártida e Antártica. Antártica, ao sul. Mas de desertos quentes, você tem o deserto do Saara, na África, e você tem o deserto da Arábia, na Península Arábica, que é o terceiro ou segundo maior deserto do mundo, né? E é característico. O clima predominante é de árido e semiárido, porém também tem clima mediterrâneo. Aqui, né, que países que o mar Mediterrâneo balda tem um clima mediterrâneo. Isso você está falando de Israel, de Líbano, né, até um pouco da Síria, até um pouco da Turquia, né? Então também existe um clima mediterrâneo que é mais úmido, né, mas o predominante mesmo é árido e semiárido. Em consequência disso, você tem uma escassez hídrica no Oriente Médio, né? O clima é muito seco. E você tem o predomínio de rios intermitentes. São rios que secam, são rios que em um momento de chuva, momento mais úmidos,
estão ali correndo, mas quando o clima fica mais seco, eles secam totalmente. No entanto, existem 3 rios que são perenes, que não secam nunca, são muito importantes. O primeiro é o Rio Jordão, é esse daqui, né, que tem uma importância religiosa muito grande, né, e principalmente o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que estão aqui na meiuca. Por quê? Porque foi aí, no Rio Tigre e no Rio Eufrates, que você tem que compõe a Mesopotâmia, que você tem o berço da civilização. E aí começamos a falar um pouco mais dos aspectos sociais do Oriente Médio. Por conta do terreno fértil, por conta de se localizar no meio de 2 rios perenes, que não secam, você tem a acumulação, né, de riqueza, você tem a agricultura, você tem a sedentarização, acumulação de produtos, acumulação de riqueza, e isso tudo acaba ocasionando uma maior complexidade social. E para organizar essa sociedade, você tem o surgimento da escrita. E é exatamente o surgimento da escrita que marca a passagem da pré-história, da história, da história enfim, da pré-história, que não existia escrita, para a história. E marca o surgimento da civilização. Isso aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, isso dá uma ideia do quão antiga é a civilização no Oriente Médio e, consequentemente, o quão diversa ela é. Por exemplo, na própria Mesopotâmia você tinha assírios, babilônios, persas, convivendo entre si, conflitando entre si, mas o importante é que existe uma grande diversidade nessa região, e existe até hoje. Por exemplo, foi no Oriente Médio onde surgiu as 3 civilizações monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Essa imagem de Jerusalém, da Cidade Velha, representa bem essa grande diversidade da região. Você tem bairros cristãos, muçulmanos, judaicos e também armênios, mas armênios é mais uma etnia do que uma religião em si, convivendo muito colado uns aos outros, né? E pelo menos aí, nessa parte, há um convívio pacífico, né? Mas não é assim de maneira geral, mas a gente vai falar isso na próxima aula sobre conflitos. Mas esse local é muito exemplificador. Por exemplo, você vai ter aqui no bairro dos judeus o Muro das Lamentações, que nada mais é do que as ruínas do antigo segundo templo de Salomão. Né? O Templo de Salomão foi um local onde os judeus se organizavam, né? Onde a religião judaica surgiu em Jerusalém, né? E foi no Templo de Salomão em que os judeus se organizavam, os judeus se concentravam, né? E ele foi destruído, primeiro, se não me engano, pelos babilônios, mas e depois pelos romanos. Os romanos tomam Israel, destroem o Templo de Jerusalém, e a partir daí é que começa a diáspora judaica. Né? Os judeus começam a se dispersar, começam a construir sinagogas, né? Começam a ir para a Europa, começam a ir para outros locais do mundo. Então você tem uma noção de quão importante é o Templo das Lamentações e, consequentemente, a cidade de Jerusalém para os judeus. Da mesma forma, você tem aqui no bairro cristão a Basílica de Santo Sepulcro, que simplesmente é onde, segundo a Bíblia, foi onde Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado na Basílica de Santo Sepulcro, né? E, consequentemente, foi onde ele ressuscitou 3 dias depois, né? Então, muitos cristãos vão lá, né? Para ver onde Jesus foi crucificado. E, por Islã, você tem a Mesquita de Al-Aqsa,
não sei se é assim que fala, antigo monte do templo, e foi aonde Maomé ascendeu ao paraíso, teve sua noite de ascensão, né? E lá ele ficou frente a frente com o próprio Deus, né? Alá. Ele volta do céu com algumas novas ordens aos muçulmanos. Uma delas, por exemplo, é rezar 3 vezes ao dia, né? Coisa que os muçulmanos fazem até hoje. Não, 3 vezes não, desculpa, 5 vezes ao dia, né? Aliás, Jerusalém considerada a terceira cidade mais sagrada do Islã. Você tem Meca, você tem Medina e você tem Jerusalém, justamente por conta da mesquita de Al-Aqsa, né? Enfim, dá para exemplificar do quão diverso é o Oriente Médio, de Jerusalém, enfim. E você tem um convívio entre árabes, curdos, turcos, persas e hebreus, né? Diferentes etnias. Aí é um exemplo, né? Você tem aqui na Península Arábica predominantemente árabes, você tem aqui no Irã persas, você tem aqui turcos na Turquia, você tem os curdos, né? E isso sem o país em si, e isso é uma origem do conflito, que, de novo, nós vamos falar na próxima aula. Você tem os hebreus aqui em Israel, então você tem uma grande diversidade de povos e etnias. De religião, também, por assim dizer, você tem o predomínio você tem quase 90% da população é islâmica, né? Aqui, né? É um grande predomínio do Islã, mas o Islã não é algo homogêneo, não é um bloco único, isso a gente vai falar ainda nessa aula. Você tem a Síria e o Líbano, que também são islâmicos, mas tem minorias cristãs importantes, e você tem Israel, que é a maioria judaica, né, que é o único país do Oriente Médio que não é predominantemente árabe. E isso vai ser uma das razões ou justificativas para um conflito, né, que talvez é o mais importante do Oriente Médio. E aí eu não sei se vou fazer uma aula específica para ele ou se eu vou juntar com os outros conflitos. Mas aí entra a pergunta, né? No Oriente Médio não havia apenas árabes e muçulmanos não são árabes. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem, aliás, eu já fiz muito, né? E, de certo modo, é uma confusão justificável, né? Mas, respondendo essa pergunta, no Oriente Médio não havia apenas árabes? Não, a gente viu aqui. Você tem turcos, persas, judeus barra hebreus, curdos, você tem outras etnias que não são árabes. E essa é uma boa distinção. Árabe é etnia, muçulmano, islã é religião. Eles não são a mesma coisa. Embora haja uma ligação umbilical dos dois. O Islã surgiu com os árabes, né? E, novamente, o Islã é a religião predominante onde existe uma predominância de árabes. No entanto, árabe é etnia, Islã é religião. Por exemplo, a maior nação muçulmana do mundo não fica no Oriente Médio. É a Indonésia, né? Tem quase 200 milhões de pessoas na Indonésia e a grande maioria delas é muçulmana. E eles não são árabes, não são árabes, né? Então, não, árabe e islã não são a mesma coisa, porém eles têm uma ligação umbilical e a confusão é até mesmo justificável, né? Porque, como eu disse, o Islã surge com os árabes, né? No começo do século VII, havia uma instabilidade, desculpa, eu errei aí no slide, uma instabilidade na Península Arábica. Você tinha diversos conflitos entre a etnia árabe, conflitos religiosos, econômicos, né? Cada um seguindo a sua religião dita pagã, né? E você tinha também um desmerecimento dos povos árabes, né? Porque os babilônicos, os persas, outras etnias já tinham uma religião própria. Ou eram cristãos, ou eram como os bizantinos eram cristãos, os judeus, e os árabes não tinham. Os árabes não tinham isso.
E o Islã surge nesse contexto de uma instabilidade entre os árabes, um conflito entre os árabes, né, e a falta de uma religião para unir ambos. Até que Maomé tem a sua revelação na caverna do Monte Hira. É a foto que eu mostrei. Muhammad, ou Maomé, recebe as palavras de Alá e se torna o profeta. E aí nasce o Islã. Maomé era árabe, né? No entanto, ele não surge de maneira homogênea, de um dia para o outro os árabes não se tornam muçulmanos, né? E tem muitas dificuldades inicialmente, né? A religião muçulmana tinha uma e ainda tinha, né, nos seus preceitos, uma contestação muito grande da riqueza, por exemplo. Eles cobram, dão muita importância para a justiça social, né? Um dos requisitos é dar esmola aos pobres, né? E isso, como vocês podem imaginar, acaba. Os mais ricos, os comerciantes, acabam não gostando, né? Porque há uma contestação social, há uma contestação da riqueza. Em contrapartida, os excluídos, os mais pobres, acabam gostando, né? Porque eles contestam o status quo, contestam a sua exploração, a sua opressão, né? Mas, enfim, há um embate no começo do Islã. E isso acaba fazendo com que o Islã seja perseguido no primeiro momento e faz com que os muçulmanos fujam de Meca, que foi onde surgiu a religião, para Medina. Esse movimento vai se chamar Hégira, né? E você começa a ter os embates. Os muçulmanos querem voltar para Meca, né? Você tem a Kaaba, que é, não sei se é assim, não sei se é assim que fala, mas você tem é um local importantíssimo para os muçulmanos, o local onde tem peregrinações, se não me engano, todos os anos, né? E é um local onde os muçulmanos têm que, se tem condições, tem que visitar pelo menos uma vez na vida, né? E Meca, como eu disse, é a cidade mais sagrada para os muçulmanos. Então eles querem voltar, eles fogem para Medina e começam a juntar forças para combater as classes dominantes de Meca, retomar o controle da cidade e finalmente implementar e constituir o Islã como uma religião oficial. E a Batalha de Badr, não sei como é que fala, é a mais importante dessas batalhas. Por fim, eles tomam Meca. E a partir daí você vai ter o começo da expansão islâmica. E é justamente nesse ponto onde o Islã e os árabes vão se desligar, né? No começo, você tem uma que acredita que todos os muçulmanos são irmãos, né? E uma das lições do Islã é que muçulmano não briga com muçulmano. E aí você pode entender o porquê que o Islã surgiu nessa época de instabilidade, né, de brigas. Agora, os árabes, sendo muçulmanos, não brigam mais entre si. Eles têm um objetivo em comum de expandir a religião, de expandir a palavra de Maomé, a palavra do poeta, a palavra do Alá, a palavra de Alá, de Deus, né? E começam a criar sociedades, começam a ter uma certa estabilidade, começam a se unir. E a partir dessa estabilidade você tem a expansão. Nessa estabilidade e união em volta da religião islâmica, você tem a expansão, né? E aí em Marrom você tem a expansão sob o controle de Maomé. Maomé vai morrer, você e vai se criar califados, né? Pessoas que vão assumir o controle do Império Islâmico no local de Maomé. Você vai ter o califado ortodoxo, o Rashidun, e aí esse salmão, vamos dizer assim, até onde eles se expandem. E em amarelo você vai ter a expansão do califado omíada. Vocês podem ver no mapa, é um controle territorial gigantesco. Você tem desde o sul da Península Arábica até o norte da Península Ibérica. Você vai ter pontos aqui da Ásia Central, quase todo o norte da África vai ser controlado pelos islâmicos. E você, apesar de não haver uma imposição da religião,
E isso, aliás, é um outro estereótipo. A gente acha que o Islã é uma religião do terror, da guerra, dos terroristas, e não é assim. Por exemplo, o Islã, muito antes dos ocidentais, deu direitos, não cobrava as mulheres, por exemplo, de ficarem presas no espaço doméstico, deu direito ao divórcio para as mulheres, né? E o próprio Maomé tinha uma preocupação muito grande com a questão das mulheres, né? No entanto, ao longo do tempo, grupos fundamentalistas acabaram contemplando o patriarcado junto com a religião islâmica, mas ela na sua nascença não é patriarcal e muitas vezes não é até hoje, né? A gente acaba criando essa imagem por conta de grupos radicais, que eu vou falar na próxima aula, mas não necessariamente o Islã é uma religião radical, que promove o patriarcado, que promove a opressão das mulheres. Isso muitas vezes é uma criação ocidental para desmoralizar a religião islâmica e muitas vezes é uma visão preconceito, muitas vezes não, na grande maioria das vezes uma visão preconceituosa, né? Enfim. Falando da expansão, apesar de não haver imposição dessa religião, a religião islâmica vai entrando nessas sociedades, nessas diversas etnias, e vai se desligar com a etnia árabe, né? Mas na sua nascença é de uma religião propriamente árabe. E aí, como eu disse, morreu Maomé. Quem o substituía no comando do Império Islã? E aí você vai ter uma divisão, a divisão mais importante da religião muçulmana, que é entre sunitas e xiitas. Os sunitas acreditam na tradição ortodoxa e queriam que os califados, que já governavam junto, os califas, desculpa, que já governavam junto com Maomé, tomassem o controle. E aí você vai ter o exemplo do Abu Bakr, o Umar, o Tamam, e são eles que vão continuar a expansão do Islã, né, que está mostrado na cor salmão e amarelo. Né? Então eles têm uma visão ortodoxa, têm uma visão pragmática também, né, de colocar, quando estava no poder, quem já estava no poder, que são os califas, que vão dar origem aos califados, vão expandir os califados, enfim. Já os xiitas, seguidores de Ali, queriam que o genro de Maomé, Ali, assumisse o poder, assumisse o controle do Império Islã e desse sucessão ao governo de Maomé. E consideravam, justamente por isso, os 3 califas que sucederam Maomé ilegítimos. E a partir daí você vai ter o racha, né, na religião muçulmana. E, de novo, enfim, não, eu vou falar isso nos próximos slides. Né? E essa divisão existe até hoje, e existem conflitos relacionados a essa essa divisão. Né? O Irã, por exemplo, existe um predomínio muito maior de sunitas do que xiitas, né? Quase 80% dos muçulmanos são sunitas. No entanto, os xiitas ocupam um país importantíssimo no Oriente Médio e da própria religião islâmica, que é o Irã. Né? E existem conflitos entre o Irã e o Iraque, por exemplo, nos anos 80, que tinham uma roupagem também religiosa entre sunitas e xiitas. Então essa divisão é muito importante e tem consequências até hoje, e se deu por causa da crise sucessória que aconteceu depois da morte de Maomé. E aí você tem um aspecto importante, né? E por fim, para finalizar a aula, um aspecto importante decorrente da crise sucessória, decorrente da expansão islâmica, que é a quebra da unidade. Né? O Islã deixou de ser uma religião árabe, justamente por ser a religião principal de diversas outras etnias, e isso é uma consequência direta da expansão islâmica. Exemplo que eu já dei da Indonésia, né? Você tem a expansão do Império Islâmico, você tem um controle e a aceitação da religião
por outras etnias que não eram as árabes, que não é a árabe, né? E a partir daí, a partir daí existe a quebra da unidade do Islã, quebra étnica da unidade islâmica, e você vai ter conflitos, né? Você vai ter conflitos, né? Aquela umma de muçulmano não briga mais com muçulmano, vai acabando, vai deixando de ser um aspecto importante, né? Você vai ter conflitos étnicos, você vai ter conflitos entre diferentes etnias, apesar de elas seguirem a mesma religião, que é a Islã. E também vai ter outra quebra da unidade, que é entre os sunitas e xiitas, né? E, de novo, a Umma vai perdendo força, né? Muçulmano começa a brigar com muçulmano, seja por questões religiosas, xiitas versus sunitas, seja por questões étnicas, né? Diferentes etnias que já eram rivais antes do Islã, agora, por conta do Islã, não vão deixar de ser e vão continuar brigando, apesar do islamismo pregar a união entre muçulmanos, né? Enfim, eu fiz essa passagem histórica para quebrar esse estereótipo, né? Para vocês entenderem um pouco mais da história do Islã, da história dos povos árabes, e mostrar que eles não são a mesma coisa, apesar de terem um nascimento, apesar de terem uma ligação umbilical, né? O Islã era a religião dos árabes, mas eles não são mais a mesma coisa. E isso é um estereótipo que a gente carrega com a gente, né? Muitas vezes a gente pensa árabe como muçulmano, muçulmano como árabe, não é isso, né? Eu também tentei falar um pouco do radicalismo islâmico, que também não é assim. A gente tem essa visão através dos grupos fundamentalistas, que são os mais noticiados no jornalismo ocidental, né? Com uma visão orientalista, uma visão muitas vezes racista desses povos, né? Mostrando que o Islã tinha uma preocupação com as mulheres, por exemplo, não odiava, não tinha um antissemitismo como tinham os cristãos, né? Pelo contrário, Jerusalém, Maomé dava muita importância para Jerusalém, que era uma cidade judaica que queria se aliar aos judeus, né? Enfim, essa primeira aula foi para dar um aspecto geral dos árabes, do Oriente Médio, do Islã, quebrar alguns estereótipos, mostrar a origem, né? Desculpa, Ernesto, mostrar um pouco das origens, um pouco da ideologia que vai permear os conflitos no Oriente Médio, e vai ser justamente esse o tema da nossa próxima aula. No entanto, por agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Se tem alguma dúvida, pode me mandar pelo Instagram. E é isso. Até mais.